O homem à porta. Maria vivia em um apartamento simples na periferia da cidade, onde cada canto carregava o toque de sua rotina. Naquela noite, ela se sentia particularmente à vontade, talvez pela rara oportunidade de estar sozinha. Sua colega de quarto, Camila, tinha saído para uma festa com os amigos, prometendo voltar apenas na manhã seguinte. Maria se enrolou no cobertor, ajustou as almofadas no sofá e, com o controle remoto na mão, navegava preguiçosamente pelos canais de TV. A madrugada parecia ter caído mais silenciosa do que o habitual. Havia um quê de serenidade no ar, um tipo de tranquilidade que poderia ser até reconfortante. A luz fraca que vinha da televisão era a única fonte de claridade, projetando sombras brandas que dançavam nas paredes conforme as cenas mudavam. Lá fora, o ruído distante dos carros quebrava o silêncio de vez em quando, mas nada que perturbasse a atmosfera acolhedora do apartamento. Entre um programa e outro, Maria se perdia em pensamentos. Era um alívio poder estar ali, envolta em calmaria, longe da pressa do cotidiano. O relógio da cozinha marcava quase meia-noite, e tudo continuava em paz, pelo menos até um som abafado vir do corredor do prédio. Ela ergueu os olhos, atenta. Era uma noite de sábado, afinal, e os vizinhos do andar de cima tinham a tendência de chegar tarde e fazer algum barulho. Provavelmente alguém esquecendo as chaves ou tentando destrancar a porta, pensou, voltando sua atenção à tela. A calmaria persistia, mas o silêncio já não parecia o mesmo. Havia algo quase imperceptível no ar, um desconforto sutil, uma impressão que a fez olhar em volta, como se esperasse algo. Encolheu-se mais no cobertor, em busca de um refúgio, mas o pensamento lhe escapava. Talvez fosse apenas um excesso de imaginação. Contudo, por mais que tentasse relaxar, sentia que uma sombra invisível tinha se espalhado pelo apartamento. Não sabia explicar ao certo, mas algo na quietude havia mudado. Aquela paz que antes era um convite ao descanso, agora parecia encobrir algo sombrio, quase como se a noite tivesse se transformado em algo vigilante e impenetrável. Sentindo o desconforto se dissipar, Maria tentou se concentrar novamente na TV, mas a sensação de inquietude ainda pairava no ar. Ela respirou fundo, segurando o controle remoto com uma certa força, como se o objeto fosse um amuleto, que a manteria segura. Foi então que ouviu um som diferente. Algo rascunhava a porta. Inicialmente, achou que fosse apenas uma corrente de ar ou algum móvel se movendo no apartamento ao lado, mas o som se repetiu, desta vez mais insistente. A respiração dela acelerou um pouco, e um frio leve percorreu sua espinha. Besteira, Maria, sussurrou para si mesma. É só algum barulho normal do prédio. Disposta a fazer de conta que não viu, aumentou o volume da TV, na esperança de que o ruído fosse coberto pelo som. Ainda assim, uma batida seca e mais firme surgiu. Dessa vez, foi impossível ignorar. Olhou para a porta com um misto de curiosidade e apreensão, perguntando-se se poderia ser Camila, voltando mais cedo do que o esperado. Sem hesitar muito, caminhou até a porta e, cautelosamente, aproximou o olho do olho mágico. Seu coração palpitava enquanto tentava enxergar alguma coisa através da pequena lente. Mas o corredor parecia vazio, iluminado apenas pela lâmpada fria do teto, com sombras imóveis e nenhuma figura à vista. Camila? Perguntou, sua voz soando fraca até para seus próprios ouvidos. Nenhuma resposta. Fechou os olhos por um instante e recostou-se na porta,
tentando acalmar a mente que começava a inventar possibilidades sinistras. Sentia-se tola por se assustar tão facilmente, mas ao mesmo tempo, um pressentimento incômodo se agarrava a ela. Passaram-se alguns minutos sem mais barulhos, e Maria quase conseguiu se convencer de que aquilo fora apenas um ruído qualquer. Mas, assim que se afastou da porta, ouviu novamente, dessa vez, mais alto, mais próximo, como se alguém estivesse tocando na madeira com uma insistência calma e calculada, quase zombeteira. O ruído atravessava o apartamento em uma frequência que tornava impossível ignorá-lo. A inquietação de Maria começava a se transformar em algo mais sombrio. Em um ato instintivo, ela trancou a porta com a chave, empurrando a cadeira da cozinha contra ela como uma barreira improvisada, mesmo sabendo que uma simples cadeira pouco faria para impedir uma entrada. O gesto lhe trazia um mínimo de segurança, como se pudesse afastar a sensação opressiva que a envolvia. O apartamento, que antes era seu refúgio, agora parecia apertado, claustrofóbico. Cada canto parecia esconder alguma presença invisível. Sentou-se no sofá, tentando distrair-se com o programa na televisão, mas as imagens e sons na tela já não faziam sentido algum. Sua atenção estava fixada no ambiente ao seu redor, captando cada mínimo ruído, cada mudança sutil de iluminação. Até mesmo o sutil zumbido da geladeira parecia uma ameaça. Com o tempo, o silêncio profundo e desconfortável tomou conta novamente, mas a sensação de ser observada persistia, inquietante. A cada minuto que passava, ela sentia um peso invisível se aproximando, uma presença intangível que a fazia gelar. Passou a andar pelo apartamento, conferindo as trancas das janelas e da porta dos fundos. Mesmo conhecendo o espaço tão bem, sentia-se estranha ali, como se cada peça de mobília e cada parede se tornassem alheios e ameaçadores. Voltou à sala, segurando uma faca de cozinha. Era uma precaução, algo que lhe parecia ridículo e necessário ao mesmo tempo. Quando se sentou, o silêncio pareceu crescer ao seu redor, como se até o ar estivesse à espera. Cada som, por mais leve que fosse, aumentava sua tensão, acelerando o ritmo de sua respiração. Ela tentou focar na TV, mas os sons continuavam a penetrar sua concentração, cada um mais intenso que o anterior, cada eco mais ameaçador. A sensação de uma presença invisível se tornava insuportável, e o que antes parecia apenas uma noite desconfortável agora parecia o prelúdio de algo muito mais terrível. A noite avançava, e a tensão era quase tangível. Maria estava exausta, mas não conseguia relaxar nem por um instante. Sentia-se presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. De repente, um novo som a despertou de seus devaneios, uma respiração pesada do outro lado da porta. Pausada, quase sussurrada. Ela se aproximou lentamente, com a faca em mãos, cada passo aumentando a intensidade de sua pulsação. Sua cabeça girava entre a racionalidade, que lhe dizia ser impossível, e o medo irracional, que a fazia acreditar que alguém realmente estava ali, observando, esperando. Antes que pudesse tomar qualquer decisão, a tranca da porta foi forçada com violência, um estalo seco que ecoou pelo apartamento. Em um instante de horror, a porta se abriu e um homem apareceu na entrada, imóvel, fitando-a. O invasor tinha uma expressão vazia, inumana. Seus olhos escuros não mostravam qualquer emoção, eram apenas vazios e frios. Ele deu um passo lento e calculado em sua direção, os lábios formando um leve sorriso, como se divertisse com o medo que tomava conta dela. Maria recuou, a faca firme nas mãos,
mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-la com firmeza. Ela tentou gritar, mas o som morreu em sua garganta. Sentia-se paralisada, o medo dominando cada fibra de seu corpo. Ele continuava a avançar, passo a passo, sem pressa. Apenas saboreando a reação de Maria, ela forçou-se a agir e levantou a faca, apontando-a para ele como último recurso. Seus olhos estavam fixos no rosto do homem, que mantinha o mesmo olhar impassível e o mesmo sorriso perturbador. O som distante de sirenes fez os olhos do invasor se desviarem por um breve momento. A distração foi o suficiente para que ele recuasse lentamente, mantendo o olhar fixo em Maria até o último instante, antes de desaparecer no corredor. Ela continuou imóvel, esperando o ofegante, enquanto o som da sirene se aproximava, trazendo com ele um alívio que ela sabia seria temporário. Logo, a porta foi aberta com cuidado e 2 policiais entraram, verificando cada canto do apartamento antes de se dirigirem a Maria, que ainda tremia, abraçando-se como se pudesse se proteger de tudo o que acabara de acontecer. Ela tentou falar, explicar o que tinha visto, mas as palavras saíam desconexas, entrecortadas pela respiração ainda ofegante. Um dos policiais fez sinal para que ela se acalmasse e começou a fazer perguntas com uma voz suave, mas firme. Maria respondeu o que pôde, descrevendo o homem e a invasão com a maior precisão que conseguia reunir. Mas, enquanto relatava cada detalhe, não conseguia afastar a sensação de que o invasor ainda estava por perto, escondido em algum canto, esperando apenas que ela relaxasse. Após vasculharem o prédio e confirmarem que o invasor havia desaparecido, os policiais garantiram a ela que fariam rondas pela área durante a madrugada para que pudesse descansar em segurança. A presença deles deveria lhe trazer algum alívio, mas em vez disso, Maria sentia-se vulnerável e exposta. Era como se a ameaça permanecesse ali, pairando pelo ambiente entre as sombras, à espreita. Ela olhou ao redor. O apartamento agora parecia vazio e desprotegido. Cada objeto parecia perder seu significado, transformando-se em testemunhas mudas do que acontecera. A decisão de ficar ali não lhe parecia sensata, e Maria sabia que se tentasse dormir, passaria a noite em claro, revivendo cada segundo de terror. Ao fim da conversa, pegou seu celular e ligou para um amigo, pedindo para passar a noite em sua casa. Os policiais a acompanharam até a saída e ela lançou um último olhar ao apartamento, sentindo um frio inexplicável ao cruzar a porta. Por mais que a presença da polícia lhe prometesse proteção, Maria sabia, em seu íntimo, que o medo que a dominava não se dissiparia com facilidade. Na manhã seguinte, Maria retornou ao apartamento, determinada a pegar algumas roupas e outros pertences antes de se afastar dali por alguns dias. A luz da manhã era fria e clara, mas nada parecia aquecer o ambiente. Cada detalhe parecia reviver as lembranças da noite anterior, e um arrepio percorreu seu corpo ao atravessar a porta de entrada. Entrando na cozinha, Maria parou bruscamente. Ali, sobre a mesa, estava a faca que havia usado para se defender, cuidadosamente disposta, como se fosse uma peça de decoração meticulosamente posicionada. Ela sabia que tinha deixado a faca na sala, caída ao chão após o ataque, mas ali estava, no centro da mesa, como um macabro lembrete. Seu coração disparou e a certeza de que o invasor havia voltado se confirmou em sua mente. Ele ainda estava por perto, observando-a, brincando com seu medo e aguardando, talvez, por uma nova oportunidade. Ao sair do apartamento, Maria sentia que os passos atrás de si eram tão reais quanto o terror que agora carregava consigo. O pavor daquela noite não era apenas uma lembrança, era uma presença constante, uma sombra que a seguiria,
não importava para onde fosse.